Uou! Maravilha, a paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui para mais esta aula, para mais desta sequência de aulas desta semana. Sou presbítero da AD Belém aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer semanalmente receber por aqui professores, pastores, dirigentes, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical para juntos prepararmos a aula da semana. Temos aqui pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Nós também temos aqui na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais, incluindo também o meu WhatsApp. Nós atendemos a sua igreja, o seu congresso, o seu evento. Será um prazer estar convosco. No último final de semana estivemos em Itapira, no congresso da UMAD, e agora, querendo Deus, na próxima terça-feira, dia 5, viajamos com destino a Novo Progresso, no Pará, para ministrar ali para o departamento do DAADEMP, Departamento de Adolescentes da Assembleia de Deus em Novo Progresso no Pará, com o pastor Vanderlei, pastor Felipe e pastor Jairo e toda aquela igreja abençoada. Ficaremos ali 5 ou 6 dias ministrando a palavra de Deus, ministrando treinamentos a professores, a líderes, a pais e filhos. Será um tempo precioso, ore por nós, interceda e siga o nosso Instagram, @DenisPereiraOficial, para ficar por dentro de tudo. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar esta linda aula da classe de adultos da Escola Dominical, a lição 10 do dia 3 de setembro, que tem como tema a renovação cotidiana do homem interior. O textuário diz em 2 Coríntios 4,16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. É sobre isso que nós vamos falar e muito mais na aula de hoje. Enquanto você se prepara aí, pega a Bíblia, revista, bloco de notas, quero lembrar do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento inédito para professores da Escola Dominical. É o primeiro link aqui na descrição. Nesse treinamento você vai adquirir e vai aprender a preparar uma aula, fazer anotações, fazer pesquisas. Você vai aprender um pouco sobre a história da Escola Dominical. Você vai aprender também a planejar a aula, que é adaptar a sua aula ao tempo que você tem. Muitas vezes você sai da sala de aula frustrado, não é verdade? Porque terminou o horário e você não conseguiu sair nem do primeiro tópico. Não, você não precisa desistir, você não é um mau professor. Você só precisa aprender a planejar a sua aula. Você vai aprender a aplicar também, que é ajudar o aluno a tirar aquilo que ele aprende em sala de aula e colocar em prática no dia a dia, em casa, na escola, nas redes sociais. E você vai aprender também a diversificar a sua forma de ensinar. Tem professor, quando o professor ele ensina só de uma maneira, a aula fica monótona, não só para os alunos, mas para o próprio professor. Então talvez você está desanimado, quer abandonar a sala de aula, porque se julga um mau professor, é porque você, na verdade, precisa adquirir ferramentas e diversificar a sua forma de ensinar. Isso tornará a sua aula mais dinâmica para você e para os seus alunos também. Porque na mesma sala de aula, você tem alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo e outros aprendem anotando. Então, quando o professor ele fala para os alunos, anota essa parte aí, fica mais dinâmico para ele, para os alunos também. Quando o professor promove e permite discussões sadias em sala de aula, dentro do assunto da lição, a aula fica mais dinâmica para o aluno e para o professor também. Tudo isso e muito mais por um preço promocional de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Primeiro link da descrição. Adquira já, com isso você ajuda também o nosso ministério. Muito bem, a leitura bíblica em classe está aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, do 11 ao 18, tá? Se a gente quiser ver aí as dificuldades que Paulo enfrentou, elas estão listadas aqui, em 2 Coríntios 4. 1, 2, 3, pegou, subiu. Vamos lá, tá? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, nós temos aí muitas das adversidades que Paulo enfrentou, tá? Então vamos olhar isso aqui, ó. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida, tá? Então, quando Paulo diz ainda que o exterior se corrompa,
essa expressão indica o seguinte, que isso é inevitável. Isso faz parte da vida, tá? Então, nós vamos ver o sofrimento do homem exterior e o fortalecimento do homem interior. Então, há esse contraste. À medida que o exterior vai se corrompendo, o interior vai sendo renovado. E para que isso? Isso são como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual, não é? Então, por isso que a gente sofre na parte exterior, na parte física, tá? Então, a finalidade aqui é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas, né? Então, eu uso assim aquela analogia com o navio, né? Então, se você parar para analisar as tempestades que um navio vai enfrentar, não faz sentido sequer construí-lo. Por quê? Porque são ondas fortes. E as ondas, quando batem no navio, você pensa assim, mas aquilo é água, né? A gente não é o mesmo como se fosse uma coisa sólida batendo em outra coisa sólida. Mas quando você vai estudar um pouquinho e assiste a esses vídeos que falam sobre grandes construções, você percebe que a força que as ondas exercem sobre o navio é uma força sólida, não é? Então, embora seja água, mas aquilo é como se fosse parede contra parede. Então você tem a força das ondas, você tem a força do próprio vento, você tem os perigos, os desafios, né? Porque você tem no caminho do navio, você tem areia, você tem rochas, você tem corais. Então não faz muito sentido construir um navio sabendo de tantas adversidades que ele vai enfrentar. Mas o que o engenheiro faz? É exatamente o contrário. Ele estuda o ambiente e então ele nota quais são as dificuldades que esse navio vai enfrentar para navegar nestas águas e nestas águas. Então eu preciso criar um navio que supere essas adversidades. Então na minha e na sua vida é a mesma coisa. Ao invés de não sermos criados porque enfrentaríamos adversidades, nós somos criados e no caso cristãos somos chamados por Deus para enfrentar as adversidades que virão. Tá? Então o problema não está na adversidade em si, mas em andar sozinho, não ser direcionado pelo Espírito de Deus. E aí, o crente espiritualmente renovado, ele resiste a tudo. Tá? Então, ser cristão é uma jornada de resistência. Anotou aí? Anota aí. Ser cristão, anota aí. Ser cristão, vou pegar aqui. É uma jornada de resistência, não de desistência. Que nem para desistir a gente não presta, tá? Então, ser cristão é uma jornada de resistência, tá? Bom, o sofrimento exterior. E aqui a gente vai ter a experiência de Paulo. Como eu falei, para a gente observar aí tudo aquilo que... Nossa, hoje está caindo tudo aqui. Tudo aquilo que Paulo enfrentou, nós precisamos olhar aqui, avaliar 2 Coríntios capítulo 4, do 1 ao 12, se não me falha a memória. 2 Coríntios capítulo 4, olha aqui, 2 Coríntios capítulo 4, pode ler do 1, na verdade do 7 ao 12, do 7 ao 10, enfim. 2 Coríntios 4, do 1 ao 15, para contextualizar. E depois 2 Coríntios 6, do 1 ao 10. E você vai ver aqui listado praticamente tudo que Paulo passou ao longo de sua jornada ministerial. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto dele perder a esperança da preservação da própria vida. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Então, desta forma, Paulo sintetiza as adversidades da jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições, né? Padecerão perseguições. E o que é isso?
Vamos lá. Ó, vamos colocar aqui no 10:25. Vamos lá. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, né, que querem viver, né, padecerão perseguições. Por isso, o texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em tesouros, em vasos de barro. Isso mostra a nossa fragilidade, isso mostra aquilo que eu chamo de a nossa humanidade, né? Então, por causa da cruz de Cristo, nós sofremos, não é? Por causa da cruz de Cristo, nós padecemos. Agora, diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede, tampouco nega a fé, tá? Então, a gente tem aí, ó, como referências bíblicas, 2 Timóteo, capítulo 4:7, onde ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E nós temos aqui também Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, nós somos daqueles que permanecem, não é? Paulo também reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino, não é? Então veja, neste aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja corrompido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando é que o crente vence o mundo? Quando ele, como Jesus, permanece fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, não é? E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A fé é o elemento essencial para perseverarmos diante das aflições, diante das tribulações. Então, tenham bom ânimo. Na Escritura também existe um contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus, e elas estão assim representadas: atribulados, mas não angustiados. Significa que, mesmo pressionado, o crente não é esmagado, tá? Embora o inimigo gostaria, né? Perplexos, mas não desanimados. Indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. E o crente tem essa percepção. O crente tem esta convicção. O crente tem esta consciência. Estou perseguido, mas não desamparado. Ou seja, a ameaça não é um sinal de que Deus me abandonou. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, podemos até apanhar, mas jamais seremos nocauteados, né? Então é como ali no ringue, a gente vai apanhar, vai tomar as pancadas, vai até cair sobre o peso das pancadas, mas quando abrir a contagem, antes que o juiz diga 10, a gente vai se levantar e vai continuar a luta até que o Senhor venha. Então nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e do mesmo modo temos a esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, a esperança do crente não pode ser deixada de ser guardada porque ela está em Cristo. Não é? Então a nossa esperança, ela está acima das adversidades. Não é? Então as adversidades, longe de serem um motivo para o crente desistir, elas são uma motivação para o crente avançar. Por quê? Porque o crente olha para frente. O próprio apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o crente, assim como o apóstolo Paulo, ele não permite, ele não aceita que os seus sofrimentos exteriores sejam um impedimento para ele seguir em frente. Pelo contrário, os ataques que ele sofre, as dificuldades que nós enfrentamos, elas se tornam motivação para permanecermos fiéis. Até porque, se às vezes está difícil com Jesus, imagina sem ele. Muito bem.
Tópico 2 aqui, nós vamos falar sobre a renovação interior. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí seu comentário, que é muito importante para nós, tá? Bom, a renovação interior, o fortalecimento diário, tá? A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o crente a manter-se firme na adversidade. Vamos ler? João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Consolador, Paracletos, aquele que está ao lado, aquele que defende, aquele que intercede. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o crente tem o Espírito Santo para ajudá-lo a manter-se firme nas adversidades. Por isso que mesmo perseguidos, o crente não se sente abandonado. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exterior, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Tá? E isso qualifica o cristão a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Não é? Então, ou seja, essa renovação é diária, vamos lá? Para que o fortalecimento seja diário, a renovação precisa ser diária. Agora, essa renovação que recebemos pelo Espírito, ela é um trabalhar conjunto entre nós e o Espírito. Essa renovação não é apenas como você. Eu estou fraco espiritualmente. Tá, mas você detectou que está fraco espiritualmente. A pergunta é, você quer se fortalecer espiritualmente? Ué, não é a mesma coisa? Não. Detectar que está fraco espiritualmente é uma coisa. Querer se fortalecer espiritualmente é outra. Por quê? Porque querer fortalecer-se espiritualmente significa ir para a academia. Quem não vai para a academia só reconhece que está fraco, não muda nada. Então, o verdadeiro reconhecimento de fraqueza é quando você busca força. É quando você vai para a academia. É quando você vai se exercitar. Entende? Porque senão, é o reconhecimento pelo reconhecimento. Só vai gerar culpa e não vai mudar o estado de fraqueza, não é? Então, essa renovação espiritual é a mesma coisa, ela é diária, não é? O seu interior se renova de dia em dia. Esse se renova aqui, esse se renova é uma busca diária. Não é que o Espírito Santo, enquanto estamos sentados, dormindo, ou no TikTok, ou no Instagram, ele vai nos mandando uma renovação. Não, é uma renovação que buscamos. É uma renovação que procuramos. Por meio da oração, por meio da meditação na palavra de Deus. Não é? Então, a renovação diária é uma busca, é uma procura, é o exercitar-se espiritualmente. Não é? Então, para quê? Para quê? E aí, se nós buscamos esta renovação diariamente, se exercitando espiritualmente, lendo a palavra, meditando na palavra, dobrando os joelhos, clamando pela graça divina, quando nós buscamos essa renovação, aí nós somos fortalecidos. É a mesma coisa. Quando você vai para a academia, aí você aumenta em força. Quando nós buscamos a renovação espiritual, aí nós somos fortalecidos pelo Espírito, tá? O apóstolo Paulo também declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele faz um contraste entre sofrimento presente e futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Então, independente do estrago, vamos dizer assim, que a tribulação cause aqui, mas o que Paulo fala? O que Paulo faz? Ele faz um contraste entre o que a gente vive aqui, entre o que a gente sofre aqui e o que receberemos na eternidade. Então, quando eu olho, quando eu comparo o que estou vivendo hoje, que é temporário, que tem data para acabar, e o que eu vou viver na eternidade, que é eterno, que não tem data para acabar, então Paulo reduz as pressões, as perseguições, as angústias, as tristezas, as dores, ele reduz tudo isso
e coloca com esta expressão leve e momentânea. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Então, por isso que Tiago, ele diz que nós devemos ter alegria quando passar por diversas provações. Por quê? Porque o crente, ele olha para frente. O crente sabe que tudo que ele passa tem um propósito. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Então, o cristão, sabendo disso, ele enfrenta as adversidades, as tribulações, com uma mentalidade eterna, não com uma mentalidade terrena. Na mentalidade terrena, você vai se sentir abandonado, você vai se sentir que você vai desistir, né? Na mentalidade terrena, você vai reclamar, você vai murmurar. Na mentalidade eterna, você vai continuar glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque pode ser que esta tribulação não acabe aqui, mas uma vez que adentrarmos para a eternidade, aí nunca mais, nunca mais. Por isso que Paulo, ele nos ensina a viver sobre a perspectiva da eternidade. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, o cristão renovado, ele vive aqui com a mentalidade de lá. Ele viveu agora com a mentalidade já do amanhã. Ele já está em outra, já, né? Ele já está em outra dimensão já. Tá certo? Já está em outra dimensão. Por quê? Porque a sua mentalidade está na eternidade. Então, qual a maior característica de um cristão renovado? A mentalidade dele está na eternidade. E por isso ele não para, por isso ele não desiste, por isso ele resiste diante das adversidades, ele aprende com as tribulações. Embora o seu corpo físico se corrompa em meio às adversidades e tribulações, porque é normal, não é? Nós estamos envelhecendo, nós estamos morrendo cada dia um pouquinho. Então é normal e natural, diante das adversidades, diante da vida, nós irmos, essa corrupção aqui não é pecado. Esse corromper aqui é que vai diminuindo em força, vai diminuindo em vigor, vai diminuindo em saúde, vai envelhecendo. Mas Paulo está dizendo que se nós mantermos, aleluia, os nossos olhos na eternidade, o exterior vai se corromper de um jeito ou de outro, ou servindo a Deus ou não, ele vai se corromper. Mas a grande diferença é essa, que quando nós servimos a Jesus, enquanto o exterior se corrompe, o interior é renovado. Quem não tem Jesus vai sendo corrompido, destruído, humanamente, fisicamente e espiritualmente. Por isso que o cristão enxerga as adversidades de uma forma diferente. Por isso que o cristão passa pela tribulação de uma maneira diferente. O que é isso? Se está enfrentando dor, está enfrentando luta, está enfrentando prova, está chorando, está num leito de dor, é porque fisicamente, externamente, vai acontecendo, vai se corrompendo, vai se deteriorando, mas internamente o Espírito Santo está renovando, está enchendo de alegria, está enchendo de força, está enchendo de vigor espiritual. Quando o crente entende isso, ele passa pelas adversidades com uma mentalidade transformada, equilibrada e saudável. Por quê? Porque interiormente ele está renovado, não é? Então o ímpio, ele está totalmente corrompido, totalmente destruído. O cristão não. Você pode olhar para o cristão e ver ele cheio de dores, cheio de lágrimas, mas você vai ver muitas vezes um sorriso no rosto. Você vai receber uma palavra de ânimo de uma pessoa que está à beira da morte. Você vai receber uma oração de alguém que perdeu, enfim, o rumo e tal. Mas o que aconteceu? O que é isso? Como que essa pessoa consegue? Ela está fazendo teatro? Não. É que o Espírito está renovando ela interiormente. Por quê? Porque a mentalidade dela está onde? Na dor que ela está passando? No sofrimento que ela está vivendo? Não. A mentalidade do crente renovado está na eternidade. Uma hora isso acaba. Uma hora isso acaba. E por isso que Paulo diz, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno
de glória. Então as atribulações, as adversidades são por um momento, mas a glória que será revelada em nós é por toda a eternidade. Glórias a Deus. Tópico 3, vamos falar sobre os desafios de hoje. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Mais uma vez, a nossa saudação e parabéns aí ao pastor Douglas por comentar esta lição de uma maneira assim tão especial. Essa é talvez uma das lições mais fortes dos últimos tempos aí da CPAD, por contar com assuntos tão práticos. Que Deus abençoe o pastor Douglas Batista e o inspire cada vez mais com estes ensinamentos maravilhosos para todos nós. E você não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo, deixar o seu comentário, que é importante para nós. E claro, não se esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas. Vai abençoar a sua vida e seus alunos também. Olha só, os desafios de hoje. Cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Tá? Por isso que nós, mais do que nunca, precisamos ser renovados por dentro. Porque quem é renovado por dentro resiste aos ataques de fora. Entende? Um cristão renovado, ele resiste aos ataques. Agora, vamos falar de novo. Renovação é fruto de busca. A força que vem da renovação, ela é resultado de uma busca. Eu acabei de ler, deixa eu pegar aqui para vocês, ó, esse livro, eu vou indicar esse livro aqui, ó, do pastor Luciano Subirá. Ó, Até que Nada Mais Importe. Eu acabei de ler esse livro e eu estou relendo de novo o capítulo 4, que ele fala sobre a reciprocidade de Deus. Olha lá, a reciprocidade de Deus aqui no capítulo 4. E é muito interessante isso, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas a revelação que ele faz às pessoas de si mesmo é proporcional à intensidade da busca. Que é isso? A revelação de Deus para nós é proporcional à intensidade da nossa busca. Lembra da lei da semeadura? Então assim, Deus é recíproco. Se você semeia 1 metro de terra, você vai colher proporcional a 1 metro de terra. Se o outro semeia 1 milhão de hectares, ele vai colher proporcional a 1 milhão de hectares. Ok? Isso é não fazer acepção de pessoas. E tanto faz quem semeou. Foi o rico, foi o pobre, não importa. Seja quem for, plantou 1 hectare, vai colher similar a 1 hectare. Plantou 1 milhão de hectares, vai colher similar a 1 milhão de hectares. Independente de quem foi. É a lei da semeadura e da reciprocidade de Deus. Isso é não fazer acepção de pessoas. Agora, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Por isso que tem a lei da semeadura, não é? Então, veja que a renovação espiritual, ela é uma resposta da intensidade da nossa busca. Entende isso ou não? Então, não há como ter renovação espiritual se não há busca. E mesmo a renovação espiritual, quando ela acontece na nossa vida, ela é proporcional, ela é recíproca à nossa busca. Então, busca rasa, revelação rasa. Busca superficial, revelação superficial. Busca superficial, renovação superficial. É igual, de novo, vamos lá para academia. É igual aquela pessoa que ela vai na academia 1 mês antes do verão. Só que tem uma outra que ela transformou o exercício físico na academia em rotina. Então ela vai todos os dias. 365 dias por ano, e se tiver o ano bissexto, ela vai aos 366. No final das contas, quem terá ganho mais massa muscular, mais resistência? Quem vai na academia de vez em quando? Quem vai na academia 1 mês antes do verão? Ou quem vai todo dia? E aí? É claro que é quem vai todo dia. Mas peraí, então a culpa é da academia? Não, a culpa é da entrega de cada um. Então, a academia, o exercício, vai proporcionar
o resultado de acordo com a entrega, de acordo com a busca. Entende? Então, se eu quero mudar o resultado, eu preciso mudar a intensidade. Por quê? Porque o resultado é proporcional à intensidade da busca. Busca superficial, resultado superficial. Busca profunda, resultado profundo. A renovação é a mesma coisa. Busca superficial, se houver renovação, superficial. É por isso que no mesmo ambiente da igreja, você tem pessoas com uma espiritualidade diferente, diversificada. Você tem pessoas maduras na fé e às vezes você tem pessoas novas na fé e já maduras. Por quê? Porque entregou de uma vez e desde que começou a intensidade é a mesma. E esse é o grande desafio do renovo espiritual. É mantermos a intensidade, é mantermos a entrega no nível máximo, até que nada mais importe. Esse é o grande desafio. O problema é que muitas vezes nós queremos viver um resultado extraordinário em Deus sem uma entrega total. Então, entrega parcial, resultado parcial, renovação parcial. Agora, entrega diária, entrega profunda, entrega total, aí o resultado, a renovação vai ser total. Tá? Então, nós temos que aprender isso aqui. Para quê? Para que a gente ganhe o quê? Resistência. Então, qual é a diferença na mesma igreja e diante de talvez a mesma adversidade? Por que tem gente que resiste, fica firme? Você olha para ela assim e você fala, gente, mas essa mulher está passando por isso. Ah, não acredito que ela está passando essa situação. Ela está. Mas você olha para a cara da pessoa, ela está suave, está leve. Sabe o que é? Renovo espiritual. Por meio oração, leitura bíblica diária, jejum e tal. Então, quando a luta vem, a luta não pega essa pessoa despreparada. A luta pega essa pessoa pronta. Para quê? Pronta para resistir. Então, ela chora com resistência. Ela às vezes desespera, mas com resistência. Enfim, resistência. Agora, tem gente que uma luta bem menor já destrói a pessoa. Por quê? Ela não tem resistência. Ela não se exercita diariamente. Tá? Outra coisa. Nós temos hoje o relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual. É o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Isso aqui é grave. Hein? Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como o ideal. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque esse é talvez o maior ataque do inimigo contra nós hoje. E o maior ponto de fragilidade hoje, que é a relativização disso aqui. Ó. Então, para aceitar, para concordar, para validar, vamos desconstruir os valores bíblicos, porque a palavra desconstrução está em alta na sociedade, no politicamente correto. Não, tá? Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as atividades contra o homem. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Outros sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra os homens, mas contra demônios. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Tá? Eu estava tomando um café agora cedo, estou lendo um livro sobre jejum, de novo, na verdade, estou lendo ele de novo, João Hill, por Kennedy Carvalho, Jejum para uma Vida de Milagres. Você encontra na livraria Família Cristã, acho que é R$ 9,90 esse livro aqui. E eu estava olhando esse livro, ele fala sobre a tentação de Jesus e que a estratégia do inimigo, o que é? É colocar em dúvida a filiação de Jesus. Ele pergunta para Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele faz o que? Ele questiona. E aí eu lembrei lá no Éden, que
Satanás, quando chega, a serpente, quando chega para tentar, ela lança uma dúvida. Ela diz para Eva: é verdade que Deus disse que vocês não deveriam comer daquela árvore? Então, a semente da dúvida, do questionamento, é a arma mais letal que o inimigo lança contra os crentes. E hoje ele tem lançado isso a partir do conhecimento bíblico. Então, muitas pessoas, elas estudam a Bíblia. Você pode ver que todo mundo que está aí, principalmente na internet, questionando a Bíblia, questionando as doutrinas, fazendo deboche da Bíblia, é gente que começou a estudar a Bíblia. Começou a estudar a Bíblia, aprendeu um pouquinho, quer dizer, aprendeu, mas não ganhou em sabedoria. Ele começa a questionar. Então, a maior estratégia maligna é o questionamento. Com o questionamento vem a dureza de coração, vem a incredulidade, vem a apostasia. Não é? Então nós temos que tomar muito cuidado. Para quê? Para batalharmos pela nossa fé. E para entendermos que muitas vezes as atividades que vêm contra nós são setas malignas. Para quê? Para destruir a nossa fé. O inimigo não quer nem tirar da igreja. A estratégia do inimigo hoje é o seguinte: é uma geração de crentes mornos, sabe, indecisos, uma geração de crentes neutros, diluídos, porque ele sabe que Deus rejeita. Então, esta estratégia maligna, nos tornar rejeitados por Deus dentro da igreja. E para isso, vem a visão secularista, vem a desconstrução de valores bíblicos. Nós vamos enxergar por trás de toda tentativa de destruição bíblica uma ação demoníaca. Por mais bonitinho que a pessoa seja, por mais polido que sejam as suas palavras, anote aí, qualquer tentativa de desconstrução bíblica dos princípios e valores da palavra de Deus traz por trás de si uma ação maligna para destruir a nossa fé. E, portanto, nós precisamos estar preparados e renovados para permanecermos firmes na fé, resistirmos aos ataques do maligno até que o Senhor venha. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Que Deus em Cristo abençoe vocês.